Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Agora a gente vai introduzir o segundo módulo desse curso que vai te levar ao sucesso, como eu tenho dito nas outras aulas. E se você chegou até aqui, significa que você tem se esforçado bastante. Parabéns aí pra você. Espero que você tenha gostado do primeiro módulo, espero que você tenha se dedicado bastante. Nesse segundo módulo a gente vai dar seguimento aí no nosso aprendizado para você cada vez mais chegar perto do sucesso, que é falar inglês fluente, alright? E na aula de hoje a gente vai abordar dois verbos auxiliares que são muito úteis no inglês, e você vai usar isso para o resto da sua vida. Então, essa é uma aula muito importante para você. Já vamos começar esse módulo aqui com algo que você vai usar para o resto da sua vida. Então, é muito bom você guardar isso. Se você não entender, se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários abaixo ou volta o vídeo, você tem essa opção, como você já está acostumado. Mas make sure, ou seja, tenha certeza de que você entendeu essa aula, ok? Não sai daqui com dúvida. Hoje a gente vai falar dos verbos auxiliares do e does. Do e does, ok? São os verbos fazer, ok? Fazer. Mas também são verbos auxiliares que não têm tradução pro português. Porque no nome já diz, é um verbo auxiliar. Ele te auxilia em uma ação no inglês, ok? Parece que é complicado, mas não é. Vamos descomplicar isso agora. Primeiro, vamos aprender a como conjugar verbos em inglês. A gente já aprendeu o verbo to be. Se você ainda tem dúvida do verbo to be, volta lá no módulo 1 e assiste a aula de novo. Mas a gente aprendeu no verbo to be que a gente conjuga o verbo para cada pessoa. As pessoas são I, you, he, she, it, you, they, ok? E para cada uma dessas pessoas a gente conjuga o verbo. Então o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, a gente conjugou lá. I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are, ok? Agora a gente vai começar a aprender a conjugar outros verbos em inglês. E para conjugar outros verbos em inglês, a gente tem um padrão, que é muito mais fácil que o padrão do português. Vamos utilizar então o verbo fazer, que é o do, ok? Ou does. Em português, conjugado seria eu faço, tu faz, eles fazem, elas fazem, isso faz, nós fazemos, eles fazem. Então é muito complicado em português conjugar, né? A gente tem muita variação da palavra fazer. No inglês não. No inglês a única variação que tem é do e does. E aonde a gente usa o do e aonde a gente usa o does? A gente usa o do na primeira pessoa do plural e na primeira pessoa do singular. E a gente usa o does na terceira pessoa. Então é só do ou does. Fazer, 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 fazer. Então como fica a conjugação completa? Fica I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do, ok? Então a gente só usa does para he, she, it. Então, I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. E aí, esse é o verbo fazer conjugado, ok? Então vamos abordar agora o do e o does como verbo auxiliar. Para que ele é usado um verbo auxiliar? Lembra quando a gente estava estudando o verbo to be? E para fazer uma pergunta, a gente colocava o verbo to be antes do sujeito? Então, por exemplo, eu estou aqui. I am here. Como eu perguntava? Am I here? Eu colocava o verbo to be antes do sujeito. Am I here? Por exemplo, you are watching this video. Você está assistindo esse vídeo. Como eu pergunto? Are you watching this video? Você está assistindo esse vídeo? Todas as vezes que você está usando o verbo to be numa frase, para fazer uma pergunta, você pega ele colocando o sujeito. Mas há outras frases que você pode falar sem usar o verbo to be. E nesse caso, você precisa de um verbo auxiliar para indicar que você está fazendo uma pergunta. Então vamos aprender o verbo to work, por exemplo, que é trabalhar. To work, trabalhar. Todos os verbos em inglês, na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural, ele se repete. Então work fica work, 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 work. Porém, quando a gente está falando da terceira pessoa, o verbo precisa ser adicionado um S, ok? Então work
vira works na terceira pessoa. Então, como ficaria a lista completa do verbo conjugado? Verbo trabalhar conjugado. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Então nota que toda vez que a gente está falando na terceira pessoa, tem uma regra diferente, ok? Quando a gente está usando o verbo do, vira does. Quando a gente está usando o verbo work, vira works, ok? Então, no caso do work, quando a gente vai falar a frase, por exemplo, eu trabalho aqui. I work here. I work here, ok? Qual é o verbo auxiliar do I? Do. Não é I do? Então, como eu perguntaria? Do I work here? Do I work here? Ok? Eu trabalho aqui. Ou, por exemplo, você trabalha numa escola. Como a gente diz isso em inglês? You work in a school. You work in a school. Você trabalha em uma escola. You, qual é o verbo auxiliar do you? É do também. Não é I do, you do. Então, you work in a school. Como eu perguntaria? Do you work in a school? Vamos falar que ele trabalha numa loja. Como eu falo, ele trabalha. Lembra que para a terceira pessoa a gente adiciona o S no work? Então, he works in a store. He works in a store. Ele trabalha numa loja. Como eu perguntaria? Qual é o verbo auxiliar do he? É does, lembra? I do, you do, he does. Então, como a gente pergunta? Does he work in a store? Aí tem a regra importante. Quando a gente está falando da terceira pessoa, na afirmativa, a gente adicionou o S no work, né? He works in a store. Porém, quando eu vou fazer a pergunta, eu já estou usando o does. E o does já é da terceira pessoa. Então eu não preciso mais desse S. Eu posso tirar esse S. Então eu só falo, does he work in a store? Does he work in a store? Então, para a pergunta, o work vai repetir para todos. Então, vai ficar, do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do you work? Do they work? Ok? Então, quando a gente está fazendo pergunta, o que vai mudar é só o verbo auxiliar. Do e does. Não mais o verbo. Na afirmativa, verbo muda. Na pergunta, o auxiliar muda. Ok? Vamos praticar então o verbo morar. Como é o verbo morar? To live. To live. Morar. To live. Então, por exemplo, eu vou falar, eles moram no Japão. Em inglês a gente diz, they live in Japan. Japão em inglês, Japan. Como eu perguntaria isso? Qual é o verbo auxiliar do they? They do. Então, do they? Do they live in Japan? Do they live in Japan? Ok? Ela mora na África. She lives in Africa. She lives in Africa. África, África. She lives in Africa. Como a gente perguntaria? Qual é o verbo auxiliar de she? Does. She does. Então, does she live in Africa? Does she live in Africa? Mesma coisa. Quando a gente está perguntando, o que muda é o verbo auxiliar e não mais o verbo. O verbo conjugado. I live, you live, he lives, she lives, it lives, we live, you live, they live. Na pergunta, do I live? Do you live? Does he live? Does she live? Does it live? Do we live? Do you live? Do they live? Quando a gente está falando afirmativa, as primeiras pessoas do plural e do singular, verbo repete. Na terceira pessoa, adiciona o S. Vamos fazer uma pergunta? O que muda é o verbo auxiliar. Então, o verbo repete, o verbo auxiliar muda. Do e does. A gente aprendeu como falar na afirmativa e a como fazer pergunta usando verbos auxiliares. Agora,
Como a gente nega essas frases? Para dizer não, a gente pega o verbo auxiliar e adiciona um not. Como a gente fez no verbo to be. No are not virou aren't e no is not virou isn't. No do, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai ficar do not, does not. Contraído, don't, doesn't. Então, do not, does not. Don't, doesn't. Ok? Do not, does not, don't, doesn't. Isso é pra gente falar o não quando a gente está fazendo frases negativas que não utilizam o verbo to be. Vamos dar outro exemplo então. Vamos usar o verbo work que a gente já aprendeu. Ela trabalha no México. México em inglês a gente diz Mexico. Então, ela trabalha no México. Como é a afirmativa? She works in Mexico. She works in Mexico. Como seria a pergunta? Does she work in Mexico? Como a gente negaria? Não é she does e não é does she? Então a negativa é does também. Não muda. Então does not. She does not work in Mexico. Ela não trabalha no México. She does not work in Mexico. Contraído, she doesn't work in Mexico. She doesn't work in Mexico. Ok? She does not work in Mexico. She doesn't work in Mexico. Presta atenção que na negativa acontece a mesma coisa que na pergunta. Como a gente está usando o verbo auxiliar na negativa, a gente não precisa mudar o verbo com S na terceira pessoa. Então o verbo repete para todas as pessoas também. Então vai ficar I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't work, you don't work, they don't work. Ok? Então a gente só repete o verbo. Ok? Mesma coisa. Vamos usar o verbo to live também na negativa que a gente aprendeu nessa aula. Ele mora na China. Como a gente falaria ele mora na China? China a gente diz China. China. Então, he lives in China. A gente adicionou o S, né? He lives in China. Ele mora na China. Como a gente pergunta? He does. Então a pergunta é does he? Does he live in China? Does he live in China? Como a gente nega? Adicionando um not no verbo auxiliar, que é doesn't, does not, he does not, he doesn't. Então, he doesn't live in China. Ele não mora na China. He doesn't live in China, ok? Eu moro nos Estados Unidos. I live in the US. I live in the US. Eu moro nos Estados Unidos. Como eu perguntaria? I do. Do I? Do I live in the US? Eu moro nos Estados Unidos. Do I live in the US? Como a negativa? Do not. Contração, don't. I don't live in the US. E aí fica a mesma coisa no verbo to live as well. A gente não altera o verbo, só o auxiliar. Então, I don't live, you don't live, he doesn't live, she doesn't live, it doesn't live, we don't live, you don't live, they don't live, ok? Então essa foi a aula de hoje, eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários abaixo e até a próxima aula.